A paz do Senhor, meus irmãos, chegamos na lição número 11 da revista Conectar, revista dos jovens, da editora Betel, e o tema neste domingo é Lidando com as Perdas. Quando nós falamos de lidar com as perdas, nós temos que ter ciência que se estamos tentando lidar com as perdas, é porque houve uma situação de natureza negativa que nos trouxe prejuízos emocionais, pessoais, familiares, assim como ocorreu na vida de José. Porém, o nosso Deus dotou o homem de capacidades de se refazer. Ou seja, uma palavra muito utilizada nos dias de hoje é a palavra resiliência, que é a capacidade de, mesmo mediante uma grande compressão, logo depois, aquilo que foi comprimido volta à sua forma normal, ele não perde a sua forma, ele não rompe, ele continua na sua integridade. Basicamente isso, ou se você puder pensar num campo que foi queimado, totalmente queimado e só ficou em cinzas, mas logo depois de alguns dias, você consegue ver o orvalho que caiu mediante uma chuva em meio a toda aquela região queimada em cinzas. Você vê brotos verdes saindo, aflorando, e fica aquela natureza, um ponto verde numa imensidão de área queimada. E logo mais à frente nós observamos que aquela região foi totalmente restaurada. Um exemplo seria isso da resiliência. E o nosso Deus, ele requer de nós, ele nos orienta que nós possamos ter essa sapiência, essa sabedoria, e ele nos dá o caminho para que nós possamos vencer essas perdas, esses prejuízos, e assim podermos superar. O tópico 1, ele tem por título Superando as Perdas. Ora, quando nós falamos de perda, nós estamos falando de luto. O luto não necessariamente é envolvido com a questão da perda de uma pessoa por morte, mas o luto está relacionado a qualquer coisa que nós perdemos, que trouxe prejuízo emocional, aquilo que nos afligiu, de forma que nós ficamos tristes, nós ficamos abatidos. Pode ser a perda do emprego, pode ser a perda da namorada, do namorado, pode ser a perda de um ente querido, pode ser também a saída de uma igreja devido à mudança de residência, e ao tentar se adaptar à nova igreja, a pessoa não consiga nos primeiros momentos se sentir bem, porque ainda sente o quê? A perda da presença dos irmãos da outra igreja. Enfim, qualquer coisa que nos traga prejuízos, que nos traga tristeza por não termos mais, isso pode ser considerado, está caracterizado como luto. Então o luto tem uma natureza genérica, envolve tudo aquilo que pode ser perdido e traz prejuízo para nós. Uma coisa muito interessante nos dias de hoje são os animais. Antigamente, quando um animal morria, havia uma certa tristeza, mas nem tanto. Hoje em dia há um cuidado maior, os animais estão presentes dentro das casas, recebem nome e até mesmo são tratados como filhos. E isso são relacionamentos fortalecidos. É errado isso? Não, eu não vejo como algo errado. A palavra de Deus também não coloca dessa forma. Apenas as pessoas gostam da criação daquela criatura, e nós naturalmente nós conseguimos esboçar sentimentos em relação a isso, e nós queremos sempre expressar, e a nossa expressão vai muito para aquela questão da proximidade familiar, né? Ter vínculos. Enfim, talvez você tenha jovens na sua classe que ele vai se identificar com esse tipo de definição do luto. O tópico 1.1 fala das perdas familiares. A dinâmica da vida, ela naturalmente se envolve com a morte. Nós vamos perder parentes, nós vamos perder familiares, isso é o natural da vida. Porém, José, ele não perde somente pela dinâmica natural da vida, de perder pessoas. Ele começou perdendo sua mãe. Isso poderia trazer um impacto muito grande na sua vida, mas ele tinha o amor de seu pai. Logo mais, ele não tem o carinho de seus irmãos, o respeito, então ele perde isso. E ele começa a sofrer inúmeras decepções em sua vida, perdas. A primeira, a perda da sua mãe,
depois é lançado num poço e ele vai perdendo a sua família de forma que ele é arrancado do seio familiar abruptamente. Isso é muito triste porque pode gerar revolta. Não é aquela questão, eu perdi um parente porque é o ciclo natural da vida. Não, ele está perdendo porque está sendo tirado dele. Ele vai perdendo até mesmo o seu lugar em sua pátria, em sua terra, em Canaã, passado por uma terra estranha. Isso tudo faz parte da dinâmica da vida. A vida pode ocorrer de inúmeras formas para nós, momentos bons, momentos ruins. E isso nós devemos estar pautado na palavra de Deus, porque muitos caem e não conseguem mais se levantar, mas nós temos a palavra de Deus, temos o Espírito Santo, temos a igreja para participarmos as nossas dores com a irmandade. Pelo menos tem que ser assim com relação à irmandade. Mas temos o nosso Deus acima de todas as coisas que nos fortalece. Quando nós falamos disso, nós devemos ter ciência o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. A morte será o nosso último inimigo. Ela será aniquilada pelo nosso Deus. E não mais ela nos afligirá. Não mais choraremos. Apocalipse 21, 4 diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Isso é o estado da glorificação. O nosso Deus, ele fará isso, ele enxugará dos nossos olhos as lágrimas. Sabe o que é isso? Não é que choraremos e ele enxugará, é que não haverá lágrimas. Ele enxugará por toda a eternidade. Não choraremos mais. Esses sentimentos negativos não vão mais nos atacar, porque o Senhor, ele cuidará de nós por toda a eternidade e ele cessará a ação da morte, o último inimigo a ser vencido. O tópico 1.2, ele tem por título as perdas pessoais. José enfrentou dois tipos de problema. O primeiro é a injustiça feita pelos seus irmãos. A segunda é a mentira feita pela mulher de Potifar. De forma que esses dois inimigos buscam definhar o ser humano. Ele ataca diretamente as emoções, porque nas injustiças vem as indagações. Na mentira vem a questão de querer justiça. Olha, eu fui injustiçado, mentira, isso não é certo. Faltou a verdade. Portanto, isso traz muitos conflitos, desconforto emocional. E se não tivermos cuidado, nós seremos vencidos por esses dois inimigos. Nós somos como uma flecha que lançada tem os seus inimigos. De um lado, vento. De outro lado, mais vento. Vento frontal, ventos laterais. Mas o nosso Deus nos dá força e direção. Nos dá força mediante a sua palavra e seu Espírito Santo e a ação do corpo, da irmandade, do corpo de Cristo. Nos dá força mediante tudo isso para que nós não percamos a nossa jornada, para que nós continuemos empreendendo força, caminho, impulsionando. Isso nosso Deus nos dá. E a direção. Sabemos para onde vamos. E se sabemos para onde vamos, onde temos que chegar, isso nos motiva, porque isso cria o foco. E aí não vem a desesperança sobre nossos corações. O tópico 2, ele tem por título Vencendo os Problemas da Vida. Se encontrássemos José nos dias de hoje, muitos crentes diriam assim, ou pessoas em geral. Um ímpio falaria assim, tem que benzer. Ou se fosse um crente, ia falar assim, olha, um crente que não é crente, entenda isso. Está em maldição, está em pecado. Criariam vários adjetivos para definir o momento a qual José estava passando. Mas a palavra de Deus, ela não nos dá uma linha triunfalista constante. Ela é muito clara em dizer que nós sofreremos percalços nessa vida, sofreremos ataques, mas ela também dá garantias. O Salmo 34, verso 19, o verso 20 diz o seguinte: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe guarda todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Isso não é verdade? O Senhor livrou José da morte. O Senhor livrou José de ser exterminado. E o Senhor esteve com ele constantemente. Isso nós encontramos na palavra de Deus. E o Senhor estava com ele. Estava com ele na prisão, estava com ele na casa de Potifar, estava com ele no poço, estava com ele no palácio. O Senhor estava
com Ele. Ele nos guarda. Muitas são as nossas aflições, é bem verdade, mas o Senhor está conosco, Ele nos guarda. É importante trazer isso para os jovens, traga isso para eles. Olha, não venha com triunfalismo, não coloque uma expectativa triunfalista na sua mente, mas tenha sabedoria e tenha ciência que nós sofreremos percalços nessa vida. É a dinâmica da vida. A vida é assim, ela faz parte os percalços. O que não faz parte é nós deixarmos que esses percalços nos mate, mas nós possamos sempre estar renovados perante o Senhor. E o Senhor está conosco. Ele não permitirá que nós seremos quebrados, mas Ele permitirá que nós seremos vencedores. Ele nos dará a vitória. O tópico 2.1 tem por título Lidando com o Poço. Ora, dentro do poço é complicado. Para quem já teve a oportunidade de entrar num poço, o poço só tem uma entrada e só tem uma saída. E para onde que você olha para poder sair? É para baixo? Não, é para cima. Nós só olhamos para cima. E o que a palavra de Deus nos garante? Elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro virá do Senhor, ou seja, do alto. É do alto que virá nosso socorro. E com isso, se nós sabemos de onde vem o socorro, então nós temos uma esperança. E essa esperança não pode morrer. Esperança vem de esperar, mas esperar não somente sem nenhum tipo de alegria ou com tristeza. Esperar confiando. Isso é esperança. Nós esperamos confiando, é a nossa diferença. A diferença do crente. E aí a palavra de Deus em Lamentações 3:21 diz o seguinte: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Ou seja, o que pode nos dar esperança? Trazer à memória, lembrar. Sabe? Quantas coisas o Senhor nos fez? Quantas coisas o Senhor já nos deu? Quantos livramentos nós não tivemos? Quantas curas nós já não tivemos dada pelo nosso Deus? Ou dentro da nossa irmandade, quantas coisas nós presenciamos e ouvimos e até mesmo vemos? Ou seja, eu quero trazer à memória aquilo que me traz e que me pode dar esperança. E dar esperança onde? No dia da adversidade. É isso que nos mantém como a flecha, avante para o alvo, porque tudo isso nos fortalece. 2.2 tem por título A prisão no Egito. Ora, lá no poço, José entrou, mas com sua integridade perfeita, inquebrável. Ele estava sendo vítima de uma tremenda injustiça, mas era um homem íntegro. Porém, agora aqui na prisão é diferente. Agora, ele é injustiçado e acusado. Como é que ele é acusado? De uma coisa horrenda, de um crime sexual, de quebra de confiança. Tudo isso trouxe vergonha para ele, mediante quem? Aqueles a qual ele cuidava, que servia como subordinados dele na casa de Potifar. O próprio Potifar, imagina José diante do seu senhor, falando, eu não fiz, e ele acusando, e ele falando, acreditando na mulher. Tudo isso é muito vergonhoso, ou seja, agora ele foi atacado no seu caráter, preso, marginalizado, mancha na reputação. Todos agora olhavam para ele e falavam assim, olha, aí está alguém que não é digno de confiança, que tem problemas com seu caráter. Triste, não? Mas Romanos 8:33 diz o seguinte, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Ou seja, haverá acusações, haverá levantes, mas quem nos justifica? O Senhor. Muitas das vezes nós queremos fazer justiça, é natural, está em nós. Nós queremos sim fazer justiça, porque algo não foi verdade, porque algo foi muito injusto, e nós queremos que aquilo não fique como está. Mas acalmai, aquietai-vos. Sabei que o nosso Deus, Ele nos defenderá, Ele nos justificará. E isso leva tempo. E é o tempo. José coloca o nome de seu filho Manassés e fala, porque o Senhor me fez esquecer meus dias de trabalho, meus dias de luta, meus dias de tristeza, ou seja, o tempo. Portanto, deixemos o tempo, deixe o tempo. Vamos nos apoiarmos no nosso Deus e esperar que Ele se levante para nos justificar. Coloque isso para os jovens, porque muitos devem estar passando por momentos assim. E isso será de grande valia e será de bálsamo para as suas mentes, para a sua alma. O tópico 3, ele diz o seguinte, gerindo suas emoções. O primeiro ponto de ataque.
Nas emoções. É o primeiro ponto de ataque. É onde? As emoções. A tristeza vai atacar onde? Nas emoções. As injustiças vai atacar nas emoções. As mentiras proferidas contra nós vai ser atacada onde? Nas emoções. É o nosso primeiro ponto. É onde nós ficamos vulneráveis. Mas aí Isaías 41, verso 9 e 10 diz o seguinte: você a quem eu trouxe dos confins da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e quem eu disse: você é o meu servo, eu escolhi e não rejeitei. Não tema, porque estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças. Sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita, minha justiça. Sabe o que é a mão direita? É a mão da honra. É a honra. É Deus falando assim, olha, diante das injustiças, eu utilizarei da minha justiça com a minha mão direita, a minha mão da honra. Eu te colocarei em honra. E o opróbrio de outrora não será nada comparável às glórias que você obterá de agora em diante. Garantia do nosso Deus, garantia do nosso Senhor, nosso Pai. A palavra de Deus nos garante. Isso nos leva ao tópico 3.1, que tem por título Um Jovem Traído. A traição constante na vida de José. O tempo todo tem alguém traindo José. O tempo todo tem alguém criando planos para destruí-lo. Não é diferente com a nossa vida. Não é diferente com a vida da igreja. O tempo todo, dentro da nossa história eclesiástica, o inimigo sempre nos atacou. O nosso Senhor Jesus foi vítima de uma traição. Tudo isso faz parte da nossa rotina. Ou seja, é a nossa guerra, é a nossa luta. Sempre se levantarão traidores, sempre se levantarão pessoas para nos dar o beijo da traição. E às vezes estamos caminhando, como José esteve, caminhando para o lugar dos traidores. Mas que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja e nos dê as saídas para que possamos vencer e vencer com honra. Existe essa frase tem uma frase que diz o seguinte: a apunhalada nem doeu. O que doeu foi ver quem me apunhalou. Entende isso? Vou repetir. A apunhalada nem doeu. O que doeu foi ver quem me apunhalou. Ou seja, a quebra de um bom relacionamento, a decepção, tudo isso dói bastante quando se vem de pessoas que nós admiramos, que nós até mesmo temos muito apreço, que nós até mesmo temos a questão de proteção. Geralmente a traição ela vem do nosso ciclo de amizade, do nosso ciclo de irmandade, do nosso ciclo familiar. Ela ronda todos esses segmentos da vida. Portanto, o que dói é a decepção das pessoas que nós temos estima e nos traem. Isso é muito dolorido, né? Isso é muito nocivo. A tal da apunhalada do amigo, do irmão, muito triste. Mas o Salmo 7, verso 11 diz o seguinte: Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. O nosso Deus, ele é um justo juiz e ele está observando. E a palavra de Deus diz que ele sente, ele fica indignado com as injustiças na terra. E nós, como povo eleito, como geração eleita, gerados em Cristo, o Senhor, ele toma as nossas dores, ele toma as nossas aflições. Nosso Senhor, ele toma tudo isso e ele peleja por nós. O tópico 3.2 diz o seguinte: um homem difamado. O autor coloca assim: somos frutos de nossas escolhas. É verdade. Nós escolhemos vencer ou ser derrotado. Escolhemos confiar ou perder a fé. 1 Samuel 2,8 diz assim: levanta do pó o pobre, do monturo eleva o necessitado, para os fazer sentar entre os príncipes, para os fazer herdar um trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, sobre elas pôs ele o mundo. José foi tirado do monturo, da prisão, da cadeia e colocado em uma posição que nem mesmo ele imaginava, uma posição de honra. É o nosso Deus que faz isso. É ele que tira o homem do monturo, é ele que tira o homem daquilo que é mais horrendo, da sarjeta, e ele coloca em posição de honra. Muitas das vezes nossas emoções estão na sarjeta, nossa vida está sendo mal falada. Muitas das vezes as pessoas meneiam a cabeça como fizeram com nosso Senhor Jesus quando estava na cruz. Mas o Senhor, ele diz que ele tirará do monturo e colocará em posições de honra. Temos que crer nisso. Vamos crer
que o Senhor nosso Deus é capaz de fazer e fará sempre, e muito mais do que aquilo que nós pedimos e imaginamos. Ele é mestre em surpresa, ele é mestre em surpreender, em fazer o melhor. É um Deus criativo, nosso Deus, o seu Deus, o nosso Deus. Portanto, meus irmãos, essa capacidade de enfrentar as adversidades não necessariamente ela se dá por nossos próprios méritos, mas o Senhor, ele nos garante isso, e o importante é estar ligado na palavra, o importante é estar ligado na oração, o importante é estar em comunhão com a igreja, o importante é temer ao nosso Deus, que ele nos dará as saídas da vida e nós conseguiremos nos refazer, nos reerguer diante das moléstias, das aflições, dos ataques que são corriqueiramente investido sobre nós. Que o Senhor possa abençoar você, que o Senhor possa te usar grandemente perante a sua classe, você possa ser uma tocha na frente da sua classe, seja um instrumento de Deus neste domingo. Se você gostou, se inscreva no canal, se você puder, dá um like, coloca isso de forma que você nos ajuda para que esse canal cresça cada vez mais e ele possa ser divulgado, compartilhado com outras pessoas. Deus abençoe, meus irmãos. Fica na santa e gloriosa paz do Senhor.